Então, vamos lá. Vamos agora para já começar, a gente vai falar sobre o último império, né? O último império, que é o império da besta. E a gente começa aqui com Apocalipse, capítulo 13, que diz assim, ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, diadema fala de coroa, né? De autoridade. Fica a coroa na cabeça. Então, aqui, João está dizendo que ele estava na areia do mar e ele viu subir do mar uma besta. Então, aqui a gente já pode dar uma explicada de leve, né? Que mar em profecia as nações. Aqui já apareceu aqui, Tiago. Deixa eu ver, já deu um recado aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz, meu irmão Tiago. Fique conosco aí. O som tá bom? A imagem tá boa? Vê se o Alexandre vai falar aí um pouquinho para ver se tá boa o dele também. Dá um feedback. Boa noite, Tiago. Paz do Senhor, amado. E aí, como é que tá meu áudio aí? Tá bom? E a imagem? Legal. Vamos prosseguindo, então. Então, aqui, ele vai dar a resposta para a gente aí e a gente prossegue aqui. E o texto vai dizer... Aí, eu já disse aqui, ó, tá? Ótimo. Vê aqui. O texto vai dizer para a gente... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Chegou aqui a Nívia Araújo. A paz, irmão. O som tá bom. Obrigado, Nívia. Bom. Obrigado. Fique conosco aí. Legal. Vamos lá. Então, aqui, terminando essa explicação, mar é povos, línguas e nações. No caso, besta é um império, besta é reino. Então, é um reino que vai surgir no meio dos povos. Entenderam? É isso que está querendo dizer aqui. Se mar é povo, línguas e nações, e besta, que é um animal, é um reino, então é um reino que vai subir entre as nações. E ele tinha 7 cabeças. As 7 cabeças apontam para os 7 impérios, desde o Egito até o último império. Mas não são todos os impérios do mundo que aconteceram no mundo. Por exemplo, não está aqui o império dos mongóis, porque não teve nada a ver com o povo de Deus. Então, aqui são só os impérios que estão relacionados diretamente com o povo de Deus. Alexandre, quiser comentar algo aí? Porque o pessoal usa esse argumento, né? Os impérios que tiveram na história da humanidade foram vários, né? Então, se for contar cada império que teve, com cada cabeça que tem surgido até chegar à 7ª, o pessoal, já passou. Tem, inclusive, gente que, para descredibilizar o entendimento de que a última semana está para o futuro, eles usam esses argumentos, né? Para dizer que já aconteceu tudo, já teve muitos impérios e tal. Mas não. A gente tem que entender, como você bem falou agora e pontuou, irmão Jean, os impérios que têm a ver com o domínio sobre o povo de Deus, que tem a ver lá no começo com o Egito, dominando sobre o povo de Israel. Depois, e quando a gente fala povo de Israel, tem que entender a aliança que Deus tinha feito. Então, o povo de Deus é aquele povo que está em aliança com Deus. Então, é a aliança. Então, quando é que a aliança foi feita? Lá no Sinai, Egito. Aí passa para a Síria. Aí tem as profecias claramente mostrando que a Síria ia dominar parte do povo de Deus e ia levar eles dispersos entre as nações. Foi o que aconteceu com as 10 tribos. Aí claramente fala sobre a Babilônia chegando. Foi profetizada a vinda dela. Claramente também foi profetizada a vinda da Pérsia, Média-Pérsia, que foi Deus que suscitou a Média-Pérsia contra a Babilônia, inclusive. E depois veio a Grécia também profetizada no livro de Daniel. Daniel também já conhecia a Grécia, porque ele não teve dúvida da Grécia, ele teve dúvida do 4º animal, que é um apontamento lá para o futuro. Exatamente. Aí... Exatamente. E aí houve o sonho, né, com a estátua, que tem esses elementos aí, ouro, prata, bronze, ferro e barro. A história da humanidade numa estátua, né? Vem desde lá de trás até o fim. Deus é muito sábio, né?
O sonho da estátua, são os reinos mundiais representados numa estátua. Como agora o irmão Alexandre citou aí Daniel, aqui o texto que nós vamos ler agora está em Daniel 2, que vai dizer, eu não vou ler todo o texto, para a gente ganhar tempo aqui. Aqui ele vai, a partir do versículo 37, ele vai agora interpretar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E ele diz que a cabeça de ouro que o rei viu na estátua era o próprio reinado do rei Nabucodonosor. Né? Ele diz, tu és a cabeça de ouro. Então, ele já vai explicando aqui que daqui para frente vai seguindo um reino atrás do outro. Ele diz aqui, ó, depois de ti se levantará outro, que era a Medopérsia, que viria, e depois um terceiro reino de bronze, que viria depois da Medopérsia, que era a Grécia, e depois o quarto reino, que é forte como um ferro, né, que vai esmiuçar tudo, e nós vamos ver aqui durante esse nosso estudo se esse quarto reino é realmente Roma ou é o império do fim. É um império já para terminar a história humana de governo humano nessa terra. Né? Nós vamos estudar sobre essas duas questões. Na nossa ótica, já adianto que não é o Império Romano. Fique, então, aí para que vocês possam saber aí por que nós dizemos que o quarto reino não é o Império Romano. Aqui está 3 reinos da estátua que já passaram. O primeiro reino, a Babilônia, cabeça de ouro. O segundo, a Pérsia, peito e braço de prata. E o terceiro, Grécia, que é o ventre e as coxas de bronze. Então, esses reinos, eles já passaram, já caíram. A Babilônia não existe mais como reino, né? E nem a Medopérsia, muito menos a Grécia. Então, o engraçado, Alexandre, que quando o Daniel revelou para Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro, aí já no capítulo 3 ou capítulo 4 ele faz uma estátua inteira de ouro. Quer tirar a prata, quer tirar o bronze, quer tirar ferro, quer tirar barro, quer tirar tudo, pensando que ele ia enganar a profecia. Você é arrogante. Exatamente. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, quer ver quem chegou aqui. Aqui está minha esposa, a Aline Cassino, já está presente. A Nívia já falei. Aqui está Marileia, minha sogra. E aqui está meu filho Andrew, a família toda acompanhando. Aqui Cláudia de Paula. Cláudia, seja bem-vinda. E a Nívia está aqui conosco. Nós estamos aqui recebendo em nosso canal hoje, sempre vou estar repetindo isso, nosso irmão Alexandre, que o canal dele é com esse nome também, que está aí na descrição, tá bom? Bom, é importante, Alexandre, que a gente fala que, na verdade, está um entendimento, digamos assim, de 90% da igreja, é que Roma é o quarto reino. Só que se a gente contar aqui, ó, o título aqui, ó, não haverá um quinto reino. Por que colocou esse título aqui? Olha o que diz o versículo de Daniel 2,40. E o quarto reino será forte como ferro. E com os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. É do mesmo reino o quarto. Porque não tem depois do quarto dizendo que vai ter um quinto reino. É o mesmo reino que vai derivar os 10 dedos. Né? Então, aqui a estátua está aqui do lado, a cabeça é de ouro, é um reino, Babilônia. A prata, Medopérsia, é outro reino. E bronze, Grécia, é outro reino. Se a gente colocar as pernas, que é ferro, como Roma, vamos ter que entender que os pés, que serão os 10 reis, vai ser o quinto reino. O que você acha? Exatamente. Porque, e outra coisa, irmão, até pega, só por isso já é um argumento bem forte, né, para dizer, se as pernas de ferro, as duas, é o reino de Roma, então já teve no passado, já surgiu nela 10 chifres e o anticristo. E a gente passou dessa época e não vê esse anticristo nesses 10 chifres.
né? Outro análise que eu faço também. E também, você percebe que as pernas já são divididas uma da outra. Ou seja, mostrando o reino que vai ser dividido, o reino do tempo e do fim. Então não tem como ser Roma. Roma era um reino único. Se tornou dois, mas uma parte caiu primeiro e a outra parte caiu só muito tempo depois. E sendo que ainda seria, como você falou, se a gente fosse contar como se fosse o quarto reino, então o reino do anticristo vai ser o quinto. É essa observação que a gente precisa fazer, né? Ela colocou aqui que ela conheceu aqui o meu canal com o vídeo As Três de Jerusalém. E ela gostou. Legal, Nívia. Acompanhe aí agora também o canal do Alexandre D. Torres. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Para a gente ganhar tempo. Visão dos 4 animais. Também, para, digamos assim, concordar com a estátua, no capítulo 7, Daniel tem a visão de 4 animais, não 5. Ele também tem a visão aqui, que são 4 animais diferentes subindo do mar, que é o leão, que é depois o urso, depois o leopardo, e depois o grande e terrível animal, né? Que são 4 também. Então, fazendo uma alusão à estátua, que também são ali dividida em 4 partes. 4 reinos, né? Sim. Se quiser falar, é só você chamar, tá bom? Não, estou esperando você concluir aí essa parte aí do slide. Ok. O que significa a estátua? Todos os reinos da terra com relevância profética. Né? O que significa animal em profecia? Representa um reino. Então, aqui já está dizendo que são 4 reinos. Os mesmos 4 reinos que estão descritos lá no capítulo anterior que nós lemos, né? Que haverá um 4º reino. Então, sempre apontando para 4. Aqui é um mapazinho que eu vou colocar, não vou falar muito dele agora, para que o povo dê uma olhada aí na live, quando quiser ver de novo, né? Aqui as representações, para entender o significado. Então, aqui não é de conhecimento, né, de praticamente todos, o significado do leão, no capítulo 7 de Daniel, é a Babilônia. A Medopérsia é significado simbolizada por um urso, e a Grécia com o leopardo de 4 asas. Bom, aqui nós chegamos, né, na representação. Babilônia, de novo aí, com o leão, o urso, a Medopérsia, e a Grécia, o leopardo. E ali a mesma representação está na estátua. A cabeça é a Babilônia, o peito é a Medopérsia e esse é o abdômen aqui pegando as pernas de bronze. E a gente parou ali não colocando o outro império. Por quê? Esses reinos que está representado aqui com cabeça, braços e as pernas, eles representam hoje o Iraque, o Irã e a Turquia, nos tempos de hoje. A Babilônia é o Iraque, que é hoje, né? A Pérsia é o Irã hoje, que eles lá ainda até se chamam de persas. E a Grécia, ela ficou muito com o lado da Turquia. Né? Então, esses países estão com essa condição nos dias de hoje. Aqui o irmão Tiago deu um comentário aqui. O 4º reino vem com atributos dos 3 reinos passados. É isso mesmo. É isso aí que eu ia comentar. Tá? Até falar. É uma questão. Bom, esse comentário do Tiago aí, eu ia até falar para você comentar aí, colocar na tela, porque foi o que eu ia comentar, né? É isso aí mesmo. Você vê que Deus está preocupado em destacar só a Babilônia, a Pérsia e a Grécia.
para falar do reino do futuro. Exatamente. Ali estão os reinos, né? E aqui agora vai descrever o quarto animal. Agora, em Daniel 7, versículo 7, ele diz assim, depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Aí vai para Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13 é futuro, né, irmão Alexandre? Exatamente. E aí, irmão Jânio, ainda bem que você já me colocou para eu responder isso aí. Aí, a meu entendimento, inclusive, já vou dar um spoiler para o pessoal aqui, vai sair um vídeo meu, acho que segunda-feira, sobre esse capítulo, né? É coincidência, esse estudo aqui de hoje. Aí, como é que eu entendo, como é que eu entendo ali? Ali, Deus está dando a visão para João da configuração do que é o reino de Satanás formado nessa terra ao longo de toda a história. E tanto é que ele vai mostrar as 7 cabeças já aparecidas, ou seja, o 7º reino que nós estamos esperando, que é depois que vai vir depois do reino de Roma, que foi no passado, né? Já a configuração geral e com os 10 chifres já atuando nela, né? Já atuando, recebendo poder, que são as diademas, sobre cada chifre, né? Então, você vê que é a visão para o futuro mesmo. Não é nada que aconteceu para o passado, nem que a gente acha que já teve. Os 10 chifres, ele aponta para o futuro, porque é dos 10 chifres que vai surgir o anticristo. Se fosse Roma, já teria que ter surgido o anticristo desde 476. Aqui o Tiago fez mais um comentário, o povo vivia sobre os termos dos 3 reis. Exatamente. Então, Apocalipse, como ele é futuro, ele já está jogando Daniel para o fim, para o tempo do fim. Ele não pode estar citando que é um reino que já aconteceu. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A besta que reinou voltará a reinar. Aqui pega uma grande importância. Olha, Apocalipse 17 é uma explicação de Apocalipse 13. Então, sim, diz assim, e levou-me em espírito a um deserto. Uma observação é que João foi para um deserto. Deserto aponta para Oriente Médio. Né? Deserto aponta para o Oriente Médio. Deserto não aponta para Roma. Roma não tem deserto. Deserto não aponta para Estados Unidos. Estados Unidos não é um país que está localizado no deserto. Mas o Oriente Médio, a maior parte dos países ali, inclusive Israel, está num deserto. Aquela parte ali. Então, o anjo levou em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta. Essa mulher aqui é a grande prostituta, que é uma cidade. Mulher aqui significa cidade, porque lá no finalzinho do capítulo 17 mesmo, o anjo dá a resposta para João, dizendo, e a mulher que viste é a grande cidade. Muitos estão dizendo que é uma igreja, que é uma igreja. E o anjo está dizendo que é uma cidade. Eu acho que é com quem? né, irmão Alexandre? Vamos ficar com quem? Com o que o anjo disse a João na palavra, ou com o que estão dizendo aí que é uma igreja? Então, eu vou ficar com o João, que o João mostra lá claramente o desenho do futuro, né? Essa interpretação nova aí é só especulação, vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele coloca aqui, de couro que estava cheia de nomes de blasfêmia. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que é a mesma profecia,
é a mesma besta de Apocalipse 13, que é a mesma de Daniel 7. Porque 10 chifres aponta para a mesma besta. A besta que viste era. Esse era aqui quer dizer que ela já tinha reinado. A besta quer dizer animal, que quer dizer reino. Então, a gente tem que ler assim, ó. O reino que você viu já passou. Ele já não está reinando agora. Então, vamos ler de novo. A besta que viste era e já não é. Então, vamos fazendo pausadamente para que os irmãos entendam. Vou agora interpretar. O império que você viu, o reino que você viu, ele já reinou, ele já passou. E não reina. Não é, quer dizer, e não está reinando. João estava em qual império quando recebeu a sua revelação? Qual império, Alexandre, que João estava? Justamente no Império de Roma, no Reino de Roma. E eu fiz, Exatamente. e outra coisa... Que está dizendo que não é. Outra coincidência, né? Tem um estudo no canal sobre isso, né? Você lembra? Acho que foi o penúltimo vídeo, parece o último. Não lembro aqui agora. Falando sobre isso, né? Eu expliquei a contagem das cabeças. Aqui a gente está com um pouquinho de delay. Isso. Nós estamos com um pouco de delay assim, não reparem não. Pode ser alguma coisa de internet, né? Mas se estiver dando para entender bem aí com os irmãos, vai dando um feedback para a gente. E aí o João, o anjo vai dizer, olha, a besta que viste era e não está reinando agora. João estava na ilha de Patmos, isolado pelo próprio Império Romano. Era o tempo do Império Romano. Então, o anjo já está aqui tirando o Império Romano de jogada. Já está tirando o Império Romano da profecia do fim, no sentido de que seja ele o império que vai voltar. Porque ele está dizendo, o império que você viu, que tem 10 chifres, ele não é o que está agora vigente. Ele já passou, ele já reinou. Ele já reinou um tempo atrás. É ele que vai voltar. Porque ele está dizendo, todavia, está para subir do abismo, está para retornar. Abismo, normalmente está se falando de mar, né? E mar está se falando de povos. Então, aqui é um império que já reinou com os povos e vai voltar depois de Roma. Porque ele está dizendo que não é o reino que João estava inserido. Eu acho que fica bem claro esse texto de Apocalipse 17, que vai tirar Roma da profecia, nesse sentido. Ele não tira Roma da profecia das 7 cabeças. Roma é a 6ª cabeça. Isso ela está ali. Mas, para o império do fim, o anjo tira Roma da profecia. E ele dizendo aqui, e vai para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Quando virem a besta que era, a besta que um dia reinou, e não está reinando agora, que já não é, e se tornará a vir, vai voltar. Eu acho que está claro, né, irmão Alexandre? Muito claro. A pessoa vê, ele falou, olha, João, vou falar aqui de um jeito bem popular brasileiro, né? Para o pessoal entender melhor. Que já está muito claro com a explicação do irmão Jean. João, 5 reinos existiram no passado. Mas esse que você está, não é a besta que vai vir. Apesar de que ainda que é. Porque é uma cabeça das 7 que vão aparecer, das 7 que vão se formar. Mas a besta que está para subir do abismo, ela ainda vai aparecer. E quando vier, vai durar pouco tempo. E depois desse pouco tempo, vai surgir dentre eles um chifre pequeno. E quando ele surgir, vai se tornar um 8º reino. É isso. É isso aí. E aqui eu coloco aqui, há uma linha de pensamento que diz que é o papado. Mas o texto fala do reino que reinou antes de Roma e que voltará. O papado simplesmente não se encaixa.